Eu Sim. comecei lá em 2012, final de 2012, estudando para a PMDF, né, que é a que eu tô atualmente, mas lá naquela ocasião eu não cheguei a passar. Sim. Aí fui estudando, né, e já em 2014 eu obtive a minha primeira aprovação, que foi na Polícia Penal de Minas, e desde então segui. Lá naquela época eu queria carreira policial, né, tanto é Sim. que dos 6 concursos que eu passei, da carreira policial, foram todos que eu realmente queria entrar e exercer a profissão. Só de um ano para cá que eu realmente troquei o foco, né? Já me realizei profissionalmente, vi como é que era e quis mudar os ares e acabei também passando agora para auditor fiscal do DF Legal, que é aqui de Brasília, que é como se Top, fosse hein? aquele fiscal de posturas. Sei De, como é que é. é. Pois é, e antes disso, eu era motoboy. Então você perguntou, tipo a minha Sim, o motivação. início, é. Cara, ralava que nem um louco, ganhava pouco, então queria algo a mais, né? Queria Sim. uma carreira. E eu, assim, eu meio que sonhava em ser policial, principalmente policial militar. Eu queria a PMDF. E Tá. como lá em 2012 eu acabei reprovando, eu quis seguir o foco de carreira policial. Antes de ser PMDF, eu fui policial penal do estado de Goiás, o cargo que eu exerci por 4 anos, que foi o primeiro que eu cheguei a tomar posse. E continuei estudando, né? Em 2016 eu passei para oficial lá da PMDF, acabei ficando na corrida. Foi uma decepção grande para mim. Pensei em largar os estudos assim para a carreira policial e trocar de área, mas acabou que logo depois saiu o de praças, né? E eu acabei passando e Sim. tomando posse. E acalmou mais o coração e pude seguir. Aí, como eu te falei, né, de um ano para cá, eu já tô há quase 7 anos como policial. 4 lá Tá. em Goiás e fazendo 3 agora aqui em Brasília. Então eu meio que vi que a carreira policial ela é uma carreira boa, mas ela não, assim, ela não pode me proporcionar tudo que eu quero. Então eu comecei a Sim. ver outros ares, né? Aí eu comecei a estudar Claro. para a carreira de controle e gestão. Inclusive, esse cargo agora, que eu estou no cadastro reserva aí, de auditor, eu nem ia fazer, né? Que eu olhei aquela remuneração lá do edital, que é uma remuneração errada, e um amigo meu, né, que a gente conversa muito sobre concurso, me falou, não, aquela remuneração lá de R$ 9.300 não é só aquilo não, viu? Ganha bem mais. Tem umas gratificações aí que o inicial bate 17 mil, então eu já estava focando No... nessas carreiras um pouco mais altas, e Sim. apareceu essa oportunidade, eu acabei abraçando. E graças a Deus eu tô aí, né? Esperando aí o curso de formação e entrar, né? Uma nova carreira. E tô Top. continuando os Então, estudos. aí você tá aguardando o de fiscal de postura, o curso de formação, né? Isso. Auditor fiscal de atividades urbanas. Mas a mesma coisa, é a mesma atribuição. Top. Não, realmente, eu conheço esse cargo em vários municípios, né? Tem o fiscal de postura que já ganha muito bem. No DF, então, é O o, DF ele é é o mais diferenciado. top, né? É diferenciado. E você iniciou os estudos, você era motoboy, como é que você conciliava os estudos nessa época? Como é que você fazia? Você chegou Nessa a largar época, só para estudar? nessa época, em 2012, final de 2012, eu fazia um cursinho presencial à noite e trabalhava de dia. Trabalhava o dia todo, manhã e tarde. Uhum. Eu comecei a ver que estava quase se encaminhando, né? Quando eu passei na Polícia Penal, que foi um ano depois de eu ter começado essa rotina da Polícia Penal de Minas, que eu passei lá em 2012, eu vi que era possível. Então eu comecei a só fazer freelances, né? Na finais de Ah, semana e passei a estudar o dia todo, sem folga. Aí, nesse meio termo, chegou a Polícia Penal de Goiás, que o concurso foi em 2014/15, mas eu acabei tomando posse só em 2017. tá. Então, teve um lapso, mas aí eu continuei me preparando. Tanto é que em 2016 eu passei para oficial, né, lá da PMDF, e 2018 para a praça, que é o que eu tô hoje, né? Tá. Aí foram para a PP de Minas Gerais, Eu passei para a foram Polícia os... Penal de Minas, PM de Minas, PMGO, Polícia Penal GO, que foi o que eu fiquei 4 anos, Sim, PMDF 2 vezes. E top. agora Aí, auditor.
Top demais. Aí para ser aprovado no primeiro, levou uns 3 anos, pelo que eu fiz as contas aí? Um ano. Para Um tomar ano. posse foram 3 anos, isso. O primeiro Tá, para policial tomar penal de Minas, posse, um ano. tá. Foi 1 ano. Pô, até passou relativamente Foi rápido até até, rápido. né, para a Isso. realidade dos concursos. E você tinha no início, né, ou até durante mesmo essas primeiras aprovações, você tinha alguma dificuldade em memorizar o conteúdo, em estudar? Como é que era a sua principal fonte aí de absorver as informações? Era videoaula, PDF? Como é que foi o início É, dos seus estudos? como eu fiz um cursinho presencial, eu não passei, né, lá naquela época, vi que só aquilo ali não era o suficiente. Eu sempre gostei de revisar, e isso graças a um amigo meu lá naquela época que falava, ó, o ideal é você ler bastante e tentar revisar o máximo possível do conteúdo, até através de tipo de questões, de resumos, mas para mim o que mais funcionava mesmo era ler o PDF e tentar fazer meio que um resumo. Inclusive naquela época eu fiz muito resumo manual, que é o que eu não recomendo hoje em dia nem a pau. Perdi muito tempo nisso. Demais. Inclusive, hoje em dia, que até um pouquinho mais à frente eu vou falar tipo, sobre o Anki, que hoje em dia praticamente eu faço tudo com o Anki. Tá. Eu não perco mais tempo fazendo resumo manual que nem eu fiz lá no começo, por exemplo. Videoaula é uma coisa ou outra. Tipo, matérias que eu realmente tenho muita dificuldade, como é o caso de contabilidade e economia, eu ainda uso videoaula. Mas, em regra, para mim é o PDF. É montar os meus flashcards durante a leitura e com as questões. Tá, então tem uma ressalva mais para as matérias de exatas. Tudo bem, contabilidade não é nem considerado área das exatas, né? Mas para as Uma matérias que matéria. envolvem Isso, cálculo, você prefere videoaula, né? isso, eu prefiro videoaula, nesse caso, né?